Graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Você está no canal Reconciliados em Cristo. Eu sou Ivan Costa e vamos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Espero que estejam todos bem, né? Estamos bem aqui, graças a Deus. Quero agradecer primeiro a Deus por me permitir mais esta vez, né? Espero que permita outras e outras vezes, a levar a mensagem aos nossos amados irmãos que está aí do outro lado, compartilhando, crescendo na graça e no conhecimento. Eu agradeço muito por me dar esse entendimento acerca da mensagem que nós iremos discorrer nessa manhã, nesse início de tarde para nós aqui em Goiânia. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas iremos falar hoje de um tema muito importante. Estamos aqui com a nossa Bíblia, já temos aqui o nosso estudo aqui, já impresso, né? Eu estou usando aqui o material impresso para estar levando essa mensagem até vocês. Agradeço a cada um de vocês também que tenha compartilhado, que tenha participado, a cada um de vocês que tem escrito aí no canal Reconciliados em Cristo, que Deus possa estar lhe dando o entendimento através do seu Espírito, do Santo Espírito. Olha, abençoado, é muito importante que você assista todo o vídeo para que você tenha um entendimento mais profundo desse tema que nós iremos abordar nesse dia. É muito importante que você assista o vídeo. Não faça comentários antes, só pelo título. Só pelo título. É necessário, é importante que você assista o vídeo com a sua Bíblia em mãos. Exatamente. E o tema hoje que nós iremos abordar: não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. O que é que está acontecendo, abençoado, por aí? O sistema religioso, antes de tudo, eu quero dizer, não estou aqui para falar mal de quem está lá dentro. Não. Eu estou aqui para trazer uma mensagem que talvez alguém lá, que se encontra lá dentro ainda, não tenha ouvido. Porque, lamentavelmente, o sistema religioso, eu estou dizendo o sistema, não estou falando de pessoas, o sistema religioso, eles não vão te revelar muitas coisas que nós aqui, na internet, na graça, falamos. Graças a Deus, o nosso Senhor tem levantado pessoas com entendimento e trazido à luz das Escrituras toda a verdade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava em oculto durante muito tempo, mas agora, pela permissão do nosso Senhor, eu e milhares de pessoas, Deus deu entendimento e permitiu que através da internet nós trouxéssemos essa mensagem, enfrentando esse sistema religioso, esse gigante, porque ele é grande, ele é um gigante, tem dinheiro para comprar, tem dinheiro para calar, tem dinheiro para muitas coisas. E nós apenas aqui, eu estou apenas com um pedestal e um celular, apenas com isso, e com a Bíblia aqui, e o Espírito Santo de Deus aqui, o entendimento aqui, vamos enfrentando esse gigante. É preciso coragem. Não podemos parar. Não podemos parar, não podemos nos acovardar. Tenho recebido diversas pedradas, mas eu nem me importo com isso. Eu simplesmente lanço os nossos estudos aí na internet e espero que as pessoas assistam e que o Espírito Santo de Deus possa dar-lhe o entendimento para as pessoas. Não sou eu que estou convertendo ninguém. Não sou eu que estou pedindo para ninguém aceitar Jesus. Não, jamais. Estou apenas lendo e as pessoas assistindo e vão tendo a mente ativada, a mente de Cristo ativada. Mas eu não tenho mérito nenhum nessas questões. Eu não tenho mérito nenhum. Eu estou sendo apenas aqui um instrumento usado por Deus. Porque foi Ele que me colocou nesse mundo
Então é Ele que está me usando para essa finalidade. Como você já acabou de ver aí, não aniquilo a graça de Deus. Você encontra essa mensagem em Gálatas 2, verso 21, que diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. O que é que está acontecendo, pessoal? Nós vamos ler o contexto aqui, para que as pessoas que vierem assistir esse vídeo não falem assim, ó, texto sem contexto vira pretexto. E nós iremos ler porque Paulo disse dessa forma: não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça vem dos homens, segue que Cristo morreu em vão. O que está acontecendo é uma incoerência entre Paulo com os gentios, com a graça de Deus. Ou melhor, Pedro, né? Pedro, uma incoerência de Pedro. Por quê? Pedro, ele tinha uma missão de não ir aos gentios. De não ir aos gentios. O apóstolo dos gentios é Paulo. O apóstolo dos gentios é Paulo. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, já começou a graça de Deus. Quando Jesus de Nazaré, o próprio Deus, esteve aqui na terra, já se começou, eu costumo falar que já se começava um período de transição, lei e graça. Quando Jesus disse em Mateus 26, 28, este é meu sangue, que é o sangue do Novo Testamento, um testamento que só tem validade após a morte do testador, ali ele estava já anunciando a graça de Deus. Ele já estava anunciando a graça de Deus. Só que as pessoas ainda hoje, dentro de um sistema religioso, eles acham que Jesus estava ensinando a comer. E não é isso. E quando, voltando aqui ao nosso tema principal, quando Pedro foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10, vai lendo aí do 1 a seguir que você vai ver. Mas, quando Jesus morreu e ressuscitou, já iniciou a graça, como nós afirmamos. Mas, ainda, ele era o ministro da circuncisão. Ele era o ministro dos judeus. Então, o que Paulo viu? Olha bem, presta atenção. Eu vou ler aqui para você ter um entendimento melhor. Prestem atenção. Não sou eu que estou inventando. Depois a gente vai discorrer aqui nos comentários. Gálatas 2, verso 11 a seguir. Abra a sua Bíblia aí, para que não fique só na minha leitura, só na minha Bíblia. Porque há várias Bíblias com várias interpretações, mas é necessário que você entenda que o sentido é o mesmo. Gálatas 2, verso 11 a seguir. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas infelizmente hoje, dentro do sistema religioso, eles não aceitam você falar para o pastor, para o padre, quem quer que seja, que está errado. Está errado, fica errado, você não pode falar nada. Mas Paulo aqui já chamou a atenção de Pedro na cara. Vamos lá. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois de chegarem, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. Olha aí, o que Pedro estava fazendo? Ele estava comendo com os gentios de boa. Aí quando começou a chegar os da circuncisão, que a mensagem que Pedro tinha era para ele: opa, tá chegando alguém ali, deixa eu me afastar daqui e tal. E assim foi feito. E Paulo chama a atenção dele. Vamos lá. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Tá vendo? Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Vamos lá. Mas quando vi, olha aqui, quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro
presença de todos. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viver como os judeus? Ou seja, Pedro aqui estava vivendo como os gentios, comendo, bebendo como os gentios, e obrigando eles a viver como se fossem judeus. O que está acontecendo hoje no sistema religioso? As pessoas estão sendo obrigadas a viver como os judeus, sendo gentios. Ou seja, não é gentil hoje. Hoje nós somos um povo só. Hoje nós somos da família de Deus. Hoje não tem separação de povos. Você pode ler em Efésios 2, do 14 a seguir, que vai falar que nós somos da família de Deus. E não existe povos distintos hoje mais. Então, hoje é um povo só. Mas aqui não. Aqui existia ainda o final de um ministério, o ministério da condenação e morte, que era a lei de Moisés, né, o antigo pacto, e iniciava-se aqui o ministério do Espírito, que foi, de uma vez por toda, implantado aqui após a queda do templo, após o juízo de Deus no ano 70 DC. Aí sim, estabeleceu-se o novo pacto, o novo testamento, a nova aliança. Algumas pessoas não sabem disso. Acham que está na graça, mas não está. Infelizmente não está. Vamos continuar aqui. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. O que Paulo está dizendo aqui? Ele sim era judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, porque os gentios não tinham lei. E o pecado era transgressão da lei. Você pode estar lendo isso aí em 1 João 3,4, se eu não me engano, é isso mesmo. Então ele está falando que nós não somos transgressores da lei entre os gentios, porque os gentios não tinham lei. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, nenhuma será justificada. Ou seja, quando se fala aqui pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada, é que nenhum esforço que nós façamos, nós seremos justificados. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E não falar assim, eu vou lutar pela minha salvação. Eu vou lutar. Eu vou fazer de tudo para que eu não perca a minha salvação, para me chegar lá diante de Deus e falar, eu lutei, eu consegui. Não. Nenhuma carne é justificada pelas obras da lei. E o sistema hoje religioso, o que mais prega são as obras da lei. Dá seu dízimo, porque senão você está roubando a Deus. Você tem que dar seu dízimo para você estar bonitinho na presença de Deus. Você tem que ir para a igreja, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Você tem que tomar a Santa Ceia. Então, aí e por aí vai. Você tem que batizar nas águas. Isso é tentar justificar pelas obras da lei, porque tudo isso era da lei. E nós não estamos mais debaixo de lei. Cristo é o fim da lei. Ele falou que não veio abrogar a lei nem os profetas, mas cumprir. E disse que nenhum tio, o céu e a terra passaria, mas as palavras dele não passariam, sem que tudo estivesse cumprido. E ele cumpriu tudo, foi o único que cumpriu as 613 artigos da lei, a lei de Moisés. Então, abençoado, nenhuma carne é justificada pelas obras da lei, por esforço próprio. Se você se encontra dentro de uma denominação religiosa, buscando a presença de Deus, como dizem por aí, buscando estar próximo de Deus, como diz por aí, você está debaixo das obras da lei pelo seu esforço próprio. Nós, em graça, nós sabemos que nós somos da família de Deus, Efésios
2, do 14 a seguir, nós temos livre acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que Cristo inaugurou. Quando Jesus de Nazaré disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, era o Jesus de Nazaré. Paulo aqui não está pregando Jesus de Nazaré, ele está pregando a Cristo ressuscitado, é diferente. Ele não ouviu essas mensagens que eu estou lendo aqui agora, do Cristo, do Jesus de Nazaré. Ele ouviu diretamente do trono, do próprio Deus, no terceiro céus. Iremos falar aqui ainda. Então, ele não ouviu essa mensagem de Jesus de Nazaré, porque a mensagem de Jesus de Nazaré era para os judeus. Mateus 15, 24. Ele mesmo fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós nunca fomos ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, quando você chega lá em Efésios 2, leia todo ele para você entender, mas preste bastante atenção quando começa no 14, que ele fala que quando era errantes pelo mundo aí, sem Deus, mas depois agora não, em Cristo Jesus não, as coisas mudaram. Leia direitinho lá, pessoal. Não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito grande o nosso estudo aqui. Agora vamos para Gálatas 2, 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo é ministro do pecado? E porventura Cristo é ministro do pecado? É lógico que não. Jesus Cristo não é ministro do pecado. Aqui Paulo não está falando de Jesus de Nazaré, não. Aqui ele fala aqui, ó, vou continuar aqui, de maneira nenhuma. Paulo ouviu essa mensagem no terceiro céu do Cristo ressuscitado, o próprio Deus, após descer aqui na terra, encarnar, em Hebreus 2,14 fala, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, ele quem? O próprio Deus participou de carne e sangue, revestiu-se de carne e sangue. Tenho falado várias vezes que nós somos espíritos revestidos de carne. Então, Deus é espírito, ele se revestiu de carne na pessoa de Jesus de Nazaré, esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou, foi para o seu trono e chamou Paulo, vem aqui agora, que você vai ser o ministro da nova aliança, do novo pacto. Você vai ser o ministro da graça. E assim foi feito. Então, se você vive nas doutrinas dos 12, dos 11, dos 12, os mais apóstolos da lei, você não está em graça. Infelizmente, você não está. Você está sendo enganado. Então, vamos continuar aqui, 18. Gálatas 2, 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, se alguém batiza nas águas, está edificando o que Cristo destruiu, está se tornando transgressor. Porque o nosso batismo, nós já nascemos batizados. Nós fomos batizados na morte, iremos falar isso aqui. Então Paulo está falando, se eu edifico aquilo que destruí, torno-me transgressor. Gálatas 2,19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, Paulo está dizendo que ele morreu para a lei. Mas, infelizmente, as pessoas estão aí vivos, entre aspas, dentro da lei. Por quê? Entre aspas. Porque a lei era um ministério de condenação e morte. Era um ministério de condenação e morte. Estão celebrando morte dentro do sistema religioso. Não vou dizer todos, mas o sistema religioso que prega as coisas da lei estão celebrando morte. Estão no ministério da morte e condenação. Não estão na graça de Deus. 20. Já estou crucificado com Cristo. Se nós todos em graças entendemos assim.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida que agora nós vivemos, ele está falando aqui. Eu vou ler, depois eu vou explicar para vocês. Vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está falando aqui, você, abençoado, se tiver os olhos, a mente de Cristo ativada aí, você vai entender que ele está falando aqui, é um espírito falando através de um corpo de carne e sangue. Prestem bastante atenção. Olha aqui. Prestem atenção. Isso aqui, infelizmente, as pessoas não entendem. Olha aqui. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo. E vivo. E vivo. Ou seja, já estou crucificado. E vivo. Mas não mais eu. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Olha agora, presta atenção agora. E a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo na carne, aqui é o Espírito falando através de um corpo de carne e sangue. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está falando por ele. Ah, mas ele está falando aos Gálatas, exatamente. Ele está falando dele. Mas isso aqui é um ministério eterno. Esse aqui é um ministério eterno. Ele não é o ministério da condenação que Moisés precisava colocar um véu sobre o seu rosto porque a glória já estava se desvanecendo. Não, aqui é o ministério eterno. Gálatas 2:21 é o versículo propriamente dito que nos deu o título dessa nossa mensagem. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Algumas pessoas, igual eu disse aí, estão aniquilando a graça de Deus. Aniquilando. Não! Cristo morreu, mas agora nós temos que nos mortificarmos na carne. E temos que pagar o preço. Não, Jesus já pagou. Não, mas nós temos que pagar o nosso. Por quê? É implantado na cabeça deles que temos que pagar o preço. Por quê? Tem que colocar nessas condições na mente das pessoas. Porque tem os cães gulosos que não querem saber de trabalhar. Não querem saber de trabalhar. Então eles precisam pôr medo nas pessoas, ó, e vem fazendo isso há séculos, para que as pessoas sustentem ele nos seus palacetes. E assim está sendo feito. Olha por aí se não está sendo assim. Hoje as pessoas abrem um pontozinho ali, alugam um ponto ali, escreve igreja, não é o objetivo de libertar pessoas, porque Cristo já nos libertou. Nós já nascemos libertos, melhor dizendo. Não é o objetivo de ensinar as pessoas a verdade do Evangelho. Não, é o objetivo financeiro. Quando não é financeiro, não, sempre é financeiro. Porque a partir do momento que a pessoa aluga um ponto ali, tem que entrar dinheiro. E quanto mais, melhor. E aí as pessoas, não, é uma igreja, está pertinho da minha casa, eu vou ali. Já vi muitas pessoas dizerem por aí que é melhor abrir uma igreja do que abrir um bar. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que não. Porque de repente lá no bar uma pessoa que está até brigando, está até bebendo lá e brigando lá, depois ela se arrepende. De fato, de coração. De coração, se arrepende. Mas as pessoas que têm uma Bíblia aqui, ó, que diz, que conhece ela, já leu ela de capa a capa, e ainda continua no erro, está fazendo pior do que aqueles que estão lá naquele botequim. Então, Gálatas 2:21, não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei de Moisés, do esforço próprio, segue-se que Cristo morreu em vão. Igual eu disse para muitas pessoas aí, Cristo morreu em vão. Jesus de Nazaré, o próprio Deus encarnado aqui na terra, certa vez ele disse o seguinte, João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ele estava dizendo para quem isso daqui? Ele estava dizendo para os seus discípulos. Ele estava dizendo para os seus discípulos.
E para quem que ele disse? E para quem que ele disse? Para quem que ele revelou a graça? Prestem bastante atenção. Se você nunca tinha ouvido falar, prestem bastante atenção. Abra sua Bíblia, 2 de Coríntios 12, 2 a seguir. Olha o que está escrito aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aqui está entre parênteses, eu falo que isso aqui não faz parte dos originais, mas eu vou ler esse mesmo. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Aí eu te pergunto, quem foi arrebatado ao terceiro céu? Foi os 12 ou os 11 apóstolos? Ou foi Paulo? Isso aqui Paulo ouviu de Jesus de Nazaré, ou do próprio Deus? Ou essa mensagem veio de Jesus de Nazaré, ou veio do trono de Deus? Vamos ver agora. Conheço o homem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu acredito que Paulo nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré. Então ele está falando aqui do Cristo ressuscitado, o próprio Deus que morreu e ressuscitou. Que ele apenas viu um clarão e não viu o corpo físico. Que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele não foi arrebatado ao sistema religioso, muito pelo contrário. Quando ele se converteu aqui, ele que fazia parte de um sistema religioso que perseguia a igreja de Cristo, ele foi convertido a caminho. Ele viu uma luz e se converteu. Quando ele se converteu, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele era criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Ele era conhecedor da Torá, da lei de Moisés. Então, a partir do momento que ele pediu carta para ir prender quem quer que seja que falasse o nome de Jesus, de Nazaré, ele se converteu, ele foi convertido, ele se converteu, não, ele foi convertido. Ele foi convertido a caminho e se tornou o ministro da nova aliança, dos gentios, o ministro da graça. Graça essa que nós pregamos aqui, muita gente não aceita, mas eu entendo. Eu sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Agora, abençoado, vamos ver o significado de palavras inefáveis. Palavras inefáveis. O que significa? O que é? O significado de palavras inefáveis é adjetivo, que não pode ser nomeado, designado ou descrito, por ser naturalmente complexo, intenso ou belo, indescritível, que provoca grande ou contentamento, inebriante, que não se pode descrever por palavras inerrável. Designação de Deus inefável, que está escrita, que está acima de todos. Isso é palavras inefáveis. Agora, vamos ver quais são essas palavras inefáveis que Paulo ouviu, que talvez você desconheça, que talvez não querem falar para você. O que significa? O que Paulo ouviu do trono de Deus? O que para você, às vezes, que está aí dentro de um sistema religioso, você não aceita? E fica, às vezes, falando assim, vocês são paulinos. Não. Não há nada disso. Olha o que Paulo ouviu da boca do próprio Deus. No trono, palavra essa, diretamente do trono de Deus. Diretamente da boca de Deus. Não foi de Jesus de Nazaré, não. Porque a mensagem de Jesus de Nazaré, como já disse anteriormente, era para os judeus. Mateus 15, 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Costuma dizer que esse período de Jesus de Nazaré aqui na terra foi um período de reconciliação, que ele reconciliou-se com o povo aqui na terra.
né? O povo reconciliou-se com o povo. E foi um período de translação de lei para graça. E nesse período de reconciliação, os judeus e os gentios não se misturavam. Então, ele entrou em contato ele falou com a mulher samaritana, ele falou com a mulher cananeia, ele procurava as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vamos ver aqui o que realmente Paulo ouviu da boca do Cristo ressuscitado. Olha só, eu duvido que alguém vai te explicar isso dentro do sistema religioso. Antes de tudo, eu vou ler aqui, para você que está aí, cumprindo a lei de Moisés à risca. Tentando, né? Porque são 613, é impossível. Olha, se você der dízimo para achar que está sendo abençoado, está sendo amaldiçoado. Se você faz Santa Ceia, achando que é Santa Ceia, é Páscoa, é também obras da lei, está debaixo de maldição. Se você vai para o monte orar, está debaixo de maldição. E tantas outras coisas que vocês fazem, que são coisas da antiga aliança, está debaixo de maldição. Porque aqui está escrito em Gálatas 3:10 o seguinte: todos, aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí você vai lá em Levítico e vê o que são as obras da lei. Lê para você ver o que são as obras da lei. Lê, passa a saber o que são obras da lei. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita no livro da lei, para fazê-la. Ou seja, o livro da lei tinha 613 artigos. Uns proibindo, outros mandando fazer. Então, se você não cumprir os 613, você está debaixo de maldição. Se você dá dízimo, se você vai orar no mundo todo. Voltando de novo, restabelecer aí a conexão de internet, né? Dando continuidade aqui. Vamos lá. Estávamos falando de Gálatas, né? Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita no livro da lei para fazê-la. Então, se você não cumprisse todas as 613 ordens da lei, você está debaixo de maldição. Olha o que Paulo ouviu no terceiro céu, no paraíso, da boca do próprio Deus. Não foi de Jesus de Nazaré, que a mensagem dele anteriormente falamos que não foi para nós nos dias de hoje, mas sim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele andava procurando só aquelas pessoas julgadas, excluídas da sociedade, excluídas do meio religioso, né? Romanos 6:3. Isso aqui ele ouviu da boca do Senhor dos senhores, do Deus, o Criador dos céus e da terra. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando você batiza alguém nas águas, pastores e padres, seja lá quem for, você está aniquilando a graça de Deus. É o título do nosso vídeo. Não aniquila a graça de Deus. Todos, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, fomos, não é seremos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Foi na morte que nós já nascemos batizados. Romanos 6:6. Olha o que está escrito. Mais uma mensagem vinda direta do trono. Não é do pastor, não é do padre, não. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, o nosso velho homem, nós não tivemos, para ser sincero, nem esse velho homem. Nós já nascemos um novo homem. Nós já nascemos família de Deus.
Paulo que está falando para os romanos, em um período, a gente fala aí repetidas vezes aí, que quando a gente vai ler, estudar a palavra de Deus, a gente tem que atentar para quem está falando, o período da escrita, a fala. A gente tem que atentar para isso tudo. Então aqui ele está falando para os romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem, o nosso quem? O velho homem deles, foi com Cristo crucificado, ou seja, a lei, o antigo pacto foi crucificado, Hebreus 2,14, é o diabo que foi aniquilado na cruz. Foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, o corpo do pecado. A lei era o ministério de condenação e morte. Paulo diz que antes da lei, sem a lei, ele não conheceria o pecado. Outra passagem aqui que Paulo ouviu da boca do Cristo ressuscitado, próprio Deus. 2 Coríntios 5,16, olha só. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Não é o Cristo mais, Jesus de Nazaré mais, que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não. Agora é o Cristo ressuscitado, ou seja, o próprio Deus. Efésios 2,8, para você que está aí, dizendo que tem que lutar pela sua salvação. Salvação não se perde. Não há condenação de espírito, há condenação da carne. Essa carne aqui, ela está condenada. Ela está condenada, essa carne. A minha, a sua está condenada. Está condenada. Ela vai para o inferno, sim, a não ser que seja cremado. A não ser que morre dentro da lagoa, e o peixe come, e por aí vai. Mas se for sepultado, normalmente, vai para o inferno sim, que é sepultura, ok? Efésios 2,8, esse é para você que acha que tem que lutar pela sua salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem dos seus esforços, para que você não fale, eu lutei pela minha salvação, eu fui salvo pelos meus próprios esforços. É o que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui. 1 de Coríntios 6,19. Olha o que é que está dizendo. Isso aqui ninguém vai ter coragem de falar para você, isso que eu estou falando aqui. Só em graça que você vai ouvir. E pela internet, porque nós não temos igrejas de parede, de pedras. Não, nós transmitimos através da internet. Facebook, YouTube, Twitter, por aí vai, todos os canais, todos de comunicações, redes sociais aí, tem um pregador da graça levando mensagem como essa até você. 1 de Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Opa! Que maravilha! O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós. Paulo está falando para alguém, mas habita em nós. Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. Nosso corpo não pertence a nós. Tudo é dele, para ele. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E dentro do sistema religioso, tem gente orando para receber o Espírito Santo de Deus e não sabe que já tem. Mas, lamentavelmente, está apenas extinguindo o Espírito Santo de Deus. Está extinguindo, porque nós somos, sim, o templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que está dizendo aqui. 1 de Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia, abençoado? Você que está pedindo orações aí para que seja batizado com o Espírito Santo de Deus, nós já lemos aqui que nós já nascemos batizados na morte de Jesus. E agora você está orando para receber o Espírito Santo de Deus? Olha o que está escrito aqui. Não sou eu que estou inventando. 1 de Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, eu, você, é santo. É santo. Mas vai vir um cidadão aí, denominado pastor, padre, seja lá o que for, falando que não é desse jeito. Que não é desse jeito. Ele está aniquilando a graça de Deus. Não é desse jeito. Não é assim. Você está errado. Você tem que ter alguém aqui para te ensinar, porque você está falando heresia. Você é um louco desse tipo. 1 de Coríntios 12, 27. Algumas pessoas estão por aí comendo Páscoa, que nem Páscoa na verdade não é. Porque a Páscoa judaica, lê em Êxodo 12. Lê Êxodo 12 completo. Vocês vão ver o que é a Páscoa judaica. Não é nem Páscoa, não é nada. E fala que é a Santa Ceia. E fazem isso daí. Pega um pedaço de pão, um copo de vinho e diz que o pão é o corpo de Cristo. Olha o que é o corpo de Cristo aqui. Só que Jesus pegou aquele pedaço de pão e um copo de vinho, simbolizando o futuro. Ele estava fazendo um exemplo. E nós hoje somos nós, não é eu, nós somos o corpo de Cristo. Está escrito aqui, eu creio. 1 de Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Eu sou um membro. Quando eu digo nós, somos o corpo de Cristo. Quando digo nós, aí sim somos o corpo de Cristo. Mas as pessoas estão aniquilando a graça de Deus quando pegam um pedaço de pão e dizem que é o corpo de Cristo. Aniquilando a graça de Deus. 2 de Coríntios 3, 7 e 8. Olha o que está dizendo. Para você que está, né, aí dentro de um sistema religioso. Prestem atenção. 2 de Coríntios 3, 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, esse ministério da morte é esse que são pregados dentro do sistema religioso, que é a lei de Moisés, dízimo, jejum, oração no monte, e por aí, sacrifício, e por aí vai. Está, sim, debaixo de maldição, igual eu falei, em Gálatas 3:10. E se o ministério da morte gravado em letras de pedra, é aquela que Moisés foi lá no monte lá e recebeu lá, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, ainda sendo o ministério de morte, ainda veio em glória. Por causa da sua glória, que seu rosto, ao qual era transitório, ou seja, aquele ministério era transitório, ele acabou quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele pôs fim nele. Como não será o ministério? Como não será maior glória o ministério do Espírito? Esse ministério que nós vivemos hoje é o ministério do Espírito. Não é o ministério de condenação e morte. Mas, infelizmente, estão aniquilando a graça de Deus para viver debaixo de um ministério de condenação e morte. Aí você me pergunta, por que muitas coisas... Você luta, é um homem de Deus, mulher de Deus, chamado homem de Deus, mulher de Deus, e as coisas não vai bem. Aí você olha para certos líderes religiosos que estão se matando por aí, não vou nem citar nomes aqui, mas está claro aí na internet, televisão, aí, um acabou de ser preso agora esses dias, acusado de ter mandado matar o marido, conhecedora da palavra de Deus, como diz por aí, como se diz aí também, mulher de Deus. Por que com as pessoas dessas está passando por isso? Por que que o marido morreu, matado? É um conjunto de desobediência da palavra de Deus. Está debaixo de condenação e morte. Ah, mas as coisas acontecem com quem está na graça também. Acontecem. Só que é de uma forma diferente. Nós temos a consciência, a mente de Cristo e entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Enquanto do outro lado as pessoas não entendem o propósito de Deus. Falam, como é que pode acontecer um trem desse com uma pessoa tão maravilhosa dessa? E nós entendemos sim. Nós em graças entendemos.
que nós sabemos que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Mas não, dentro do sistema religioso, quando acontece algo ruim, está cooperando para o mal, porque é o diabo que está agindo. E nós sabemos que Deus é soberano. Isaías 45, 7. Deus faz todas as coisas. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Então, dentro do sistema, não. Tem um diabo lutando ali, fazendo as coisas. E para nós, em graça, é diferente. Então, quando morre alguém que está em pecado, entre aspas, lá dentro do sistema, né? Ou morreu em pecado, meu Deus, e agora? Acabou, destruiu, foi-se. Está no mistério de condenação e morte, de terror. Ok, abençoado? Olha, estou terminando aqui mais um vídeo, mais um estudo aí da Palavra de Deus. Se você achar que essa mensagem é edificante para você e para alguém, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, marque os sininhos aí em todas. E para que o YouTube ajude aí, entenda, para que o YouTube entenda que você está interagindo. Deixe o seu like, seu dislike, só tenha respeito nos seus comentários, ok? Graça e paz a todos vocês, graça e paz. Música